Eu tava buscando pelo Discord, até que eu fui notificado com um desafio no server do Subsolo, e eu fiquei, eu acho que eu vou fazer. O desafio em si era você pegar um personagem de Dragon Ball e refazer ele como se fosse de outra raça. E como atualmente, praticamente eu tô respirando Dragon Ball, tô desenhando Dragon Ball o dia inteiro, eu falei, por que não, né? Por que não? Oi, eu sou o Gabro, somente mais um artista falido. E o personagem que eu tive a ideia de fazer foi o Piccolo. Que nojo. Então, fica comigo até o final, porque além do design dele e dos detalhes, eu também imaginei como seriam duas transformações dele. Então já se inscreve aí, cara, e deixa o like e simbora. Começando com os detalhes dele, né? Olhando o Piccolo original e pensando como que eu faria ele nos traços de Saiyajin. Bom, a maioria dos Saiyajins tem cabelo. Eu pensei em fazer ele careca, porém eu ainda queria o elemento verde nesse design. Porque, tipo, se a gente pegar o Piccolo, né, careca, e colocar um tom base, o verde some, porque na roupa dele não tem verde, sabe? Então eu ainda queria manter o verde e nisso eu decidi fazer o cabelo. Outra coisa do design original também que eu queria passar pra esse redesign de alguma maneira era as antenas. Porém não tinha como fazer um Saiyajin de antenas, então pensei, como será que eu faço isso, hein? Peguei e fiz duas mechas de cabelos, pra deixar bem na cara, assim, como se fosse antenas mesmo, sabe? Enfim, outra característica que eu queria manter, que eu parando pra pensar, tipo, como é que eu faria isso, era aqueles detalhes que o Piccolo tem nos braços, sabe? E, tipo, passando isso pra um corpo de Saiyajin, eu não sei como que eu faria, então eu pensei em fazer em detalhes de roupa. Então eu fiz só como se fosse uma faixa mesmo, pegando as cores que tem nesse detalhe do Piccolo. E tipo, o que eu queria mesmo era passar toda a paleta de cores, todos os detalhes assim que tem no Piccolo nesse design. A única cor extra que teria seria o tom da pele, né? Então eu realmente queria manter essa essência, sabe? Ter toda essa paleta de cores que você olhasse assim e lembrasse o Piccolo. Então é isso. As características que eu mantive, eu acho que foi só a pupila pequena, né? E a roupa também. Então eu comecei fazendo ele sem camisa, que eu queria ter essa visão geral do corpo dele. Em seguida eu já fui logo fazendo ele com praticamente a roupa completa, né? E por fim eu fiz ele com a capa. E cara, na capa eu fiz uns detalhes bem sutis, que no caso foi fazer ela bem rasgada, sabe? Porque no anime o Piccolo cria as roupas dele, né? Então aqui, ele é um Saiyajin, não tem como ele criar. Então faria sentido, tipo, a capa dele ser meio rasgada, assim, sabe? Pelas batalhas e tal. Eu também quis fazer esse gorrinho que ele tem e deixar somente as mechas de cabelo de fora pra realmente lembrar umas antenas, sabe? Então assim ficou ele na forma base, né? Essas três versões dele aí. E em seguida, cara, eu já queria logo fazer as transformações. Então pensei, eu não queria fazer tipo Super Saiyajin 1, 2, 3, 4, eu queria fazer uma parada diferente. Então eu já fui tipo direto nas transformações que tem no Piccolo. Então eu fiquei pensando como é que eu faria isso, cara. Nessa primeira eu quis fazer ele meio como se fosse um Super Saiyajin 2, meio que nessa pegada assim, e me baseando na transformação que ele fica no filme do Super Hero, sabe? Aí que ele fica um pouquinho mais amarelo. Então eu quis fazer essa transformação assim nessa pegada, o que lembra bastante um Super Saiyajin 2 e tal. Então eu coloquei uns raios e tal. E também eu aproveitei nesse desenho pra fazer ele com a boca aberta, porque um detalhe que eu queria manter também do original seria os dentes do Piccolo, sabe? Então pra ficar mais semelhante a ele ainda. E por fim, obviamente eu teria que fazer o Orange Piccolo. Então, os detalhes que eu queria manter era o olhar, principalmente na falta de sobrancelhas, como se fosse um Super Saiyajin 3, sabe? E a musculatura, né? Eu queria deixar ele bem mais musculoso, sabe? Então isso já seria mais um detalhe que ia lembrar. No cabelo, eu já fui indo pro caminho, assim, lembrando um pouco o Beast, tem o cabelo mais peitado pra cima, ou lembrando um pouco o Super Saiyajin 3 do Vegeta. Eu também fiz as antenas pra cima, porque se você perceber no Orange Piccolo, as antenas dele ficam pra cima, assim. Então eu fiz as antenas dele pra cima, essas duas mechas de cabelo. E o resultado ficou assim, e eu acho que essa, sem dúvida, foi o que mais lembrou o Piccolo. Eu tô olhando pra ele, eu tô vendo o Orange Piccolo, sabe? Enfim, tendo uma visão geral de como ficou assim, esse redesign do Piccolo como se fosse um Saiyajin. Comenta aí o que vocês acharam. E quem sabe eu não faça outros personagens, né? Sei lá, eu já pensou um Freeza, Saiyajin, ou um Bills, ou sei lá, tipo Goku, como se fosse um da raça dos demônios, ou de alguma outra raça. Por favor, comentem ideias de como eu posso fazer. Mas e aí, curtiu essa versão do Piccolo como se fosse um Saiyajin? Será que daria pra fazer mais alguma transformação, hein? Comenta aí embaixo, que eu quero saber o que vocês acharam. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, um beijo na bunda.